Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. O assunto da vez é mobilidade estratégica no agro, do campo à exportação. Esse painel vai explorar como transporte, logística e infraestrutura são fatores-chave para escoamento de insumos e produtos nas cadeias do agro. Para tanto, nós reunimos aqui lideranças de diferentes elos da cadeia agroindustrial que irão compartilhar suas experiências e mostrar como a mobilidade está migrando de apoio operacional para o eixo estratégico. Então, convido para subir agora ao palco Denise Pinheiro, sócio-líder de Risk Transformation na PwC Brasil, Liven Corman, CEO da Atlas Agro, Reinaldo Vollner, líder de logística Latam da CNH, Luiz Martinez, fundador da GoFlux, e Alessandro Borges, gerente sênior de operações de compras e logística do Grupo Pluma. Denise, agora é contigo. Bom painel a todos. Me acomodar aqui, né? No nosso sofá de casa. Bom dia, então. É um prazer estar aqui. Denise Pinheiro, sou sócia da PwC. Prazer estar aqui novamente, né? Estive aqui no ano passado. Bem, então, para quem participou de outros painéis, eu acho que vocês têm percebido que a temática, o embasamento aqui das discussões estão sendo realizadas com base no conceito que a gente chama de Value in Motion, né? O Value in Motion é um conceito da PwC que descreve a reconfiguração da economia global impactada por megatendências. Inteligência artificial, né? Toda a temática de mudanças climáticas, né? Esse estudo e esse conceito ele é baseado em 5 domínios. É o domínio de make, build, feed, care and move. Então, hoje a gente vai estar falando da intersecção de 2 desses pilares, que é o de feed and move, para a gente estar debatendo aqui como a indústria de mobilidade se relaciona com agro, né? Então, prazer estar aqui. Eu gostaria que cada um de vocês, por favor, se apresentassem antes da gente poder estar dando continuidade aqui no nosso bate-papo. Começo aqui? Por Fica favor. Mais fácil, né? Sim, vamos seguir a ordem aqui. Eu me chamo Reinaldo Vollner, sou responsável pela logística de transportes da CNH Industrial para a América Latina. E é uma partezinha só desde o começo, onde a gente pega as peças, desde a logística inbound, relação aduaneira, os pátios comerciais, a distribuição e plataformas de exportação das nossas máquinas e equipamentos para não só para a América Latina, mas para todo mundo. Bom, obrigada por estar conosco, Reinaldo. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Acho que eu já sou meio da casa aqui, porque sempre estou por aqui. Então, obrigado pelo convite, Denise, Dirceu e o pessoal aqui da PwC. Sou Luiz Martinez, eu sou um dos sócios fundadores da GoFlux e sou responsável pela área comercial, né? A GoFlux é uma logtech, a gente tem como principal atividade a conexão entre embarcadores e transportadoras. Hoje são mais de 50 embarcadores, majoritariamente do agronegócio, empresas de fertilizante, empresas de grãos, sementes, biocombustíveis, né, açúcar e etanol, e mais de 4.000 transportadoras que diariamente utilizam a nossa solução para negociar frete dentro de um ambiente com compliance. Nós temos também soluções voltadas para aumentar a competitividade, seja do lado do embarcador ou seja do lado da transportadora. Então, solução de inteligência preditiva de frete, uma solução financeira, a gente faz antecipação de recebível, a gente tem conta bancária para transportadora e uma série de outros benefícios que asseguram um aumento da competitividade. E temos também uma solução de neutralização de carbono, medição e neutralização de carbono. Então, vai ser um prazer estar aqui com o Reinaldo, com o Living, com o Alessandro, e a gente poder debater um pouco desse tema que é o nosso dia a dia. Obrigada, Luiz, por estar conosco. Bom dia, eu sou Alessandro Borges, eu sou gerente de compras e logística do Grupo Pluma. O Grupo Pluma não é ônibus,
né? Então, só para deixar claro aí, nós estamos no agronegócio, nós somos a maior produtora e comercializadora de ovos férteis e pintainhos da América Latina, mas hoje, né, esse negócio começou há 26 anos atrás, aí, é uma empresa familiar, já não é o principal negócio, né? Então a gente tem vários frigoríficos de frango, de peixe, indústrias de produtos industrializados. Então, é uma empresa que vem crescendo muito, tanto por aquisição, né, quanto por investimento orgânico. Né? E aí, porque eu estou falando isso, depois vocês vão entender por que eu estou dando essa ênfase. Mas isto é o Grupo Pluma, e a gente, pensando em logística, que é o tema aqui, nós temos em torno aí de 200 veículos próprios, né, caminhões, e em torno de 600, um pouco mais de 600 terceiros que trabalham com a gente. Quando eu falo próprio, depois vocês vão entender por que também, é tanto adquirido quanto locado, né? E o terceiro aí é um relacionamento um pouco diferente, mas esse é o Grupo Pluma, né? E agradeço ao time da GTEC PwC pelo convite, né? A gente já faz um trabalho com a PwC lá na Pluma, né? E uma grande satisfação estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado. Obrigada, Alessandra. Alô. Bom dia a todos. Obrigado, Denise, Dirceu e os colegas da PwC pelo convite. Prazer estar aqui com os outros colegas no painel para discutir um tema que sou também apaixonado. Sou Lieven Koorman, sou belga, venho 36 anos na América Latina e 25 no Brasil, dos quais 15 anos já no agronegócio. Atualmente sou CEO da Atlas Agro, e esse nome, de vez em quando confunde, porque tem muitos Atlas, então tenho que falar um pouco sobre a empresa. Atlas Agro, na verdade, nasceu para atender ou para buscar resolver dois desafios particularmente importantes aqui no Brasil. Primeiro, ajudar a sustentabilidade do agro, e segundo, buscar que o Brasil seja menos dependente da importação dos insumos. E nesse caso, digamos, insumos fertilizantes, porque o Brasil importa muito fertilizantes. A nossa fábrica futuro vai ser construída no Uberaba. Somos felizes de ocupar um espaço no Centro de Inovação da PwC em Uberaba a partir deste mês de novembro. É um projeto que vai produzir hidrogênio verde a partir de renovável. Temos uma parceria com a Casa dos Ventos. A partir desse hidrogênio verde vamos produzir outro produto intermediário, que é a amônia verde, mas o produto final é fertilizantes nitrogenados verdes, que vão ser distribuídos principalmente para o sector agro. Um investimento estimado de 6 bilhões de reais, e durante a fase de construção vamos dar emprego a mais de 2.000 pessoas e provavelmente 600 pessoas que vão estar na operação. Obrigado. Muito bom, obrigada, Lieven, por estar conosco também. Bem, vamos começar então, que acho que tem bastante aqui para a gente estar explorando. Vamos tentar ajustar o tempo para que a gente consiga aí no final abrir para perguntas. Bem, transporte, logística, infraestrutura, né, são pilares que compõem toda essa indústria de mobilidade, né, e são essenciais, né, para escoamento de insumos, né, e produtos do agro. Nesse palco aqui hoje, estamos com agentes que levam fertilizantes até a porta das fazendas, pulverizam insumos na lavoura, são responsáveis pelo bem-estar animal no transporte e desenvolvem tecnologia para conectar embarcadores de carga e transportadoras. Para começar, então, e estar aquecendo aqui nosso bate-papo, eu gostaria que vocês pudessem abordar brevemente o quão estratégico vocês entendem que é o tema de mobilidade em cada um dos negócios, né, de vocês. Vamos começar? Bom, eu falo assim que eu tenho um grande privilégio, né, na minha função dentro da CNH, na minha breve contribuição, né, de participar de todo o processo, desde do transporte dos componentes, né, das nossas máquinas e equipamentos agrícolas de construção. Então, desde da concepção, do primeiro início da demanda, do planejamento, até ao abastecimento das nossas plantas na América Latina, após a produção. Uma vez eu escutei assim que
o processo de manufatura de uma máquina, ele é um grande processo logístico, brevemente interrompido pela produção. Então, na verdade, a gente vive desde o começo, desde o planejamento, da busca do componente, trazer para nossas plantas e depois distribuir para todos os nossos clientes. Então, o meu dia a dia é um dia a dia totalmente focado nessa mobilidade, né? Nunca é um dia igual. E a grande estratégia hoje de você conectar é uma grande orquestra, na verdade. E a mobilidade é justamente isso, é o negócio em movimento. Como é que você consegue, de forma eficiente, né, orquestrar todas essa dinâmica de diversos países, diversas demandas, plantas com propósitos diferentes, mais focadas à preparação do solo, outras a parte de colheita. Então, estão em momentos diferentes do agro, né? E como é que você faz essa conexão de forma eficiente e entregar no momento certo, no local certo, aquela máquina, aquela solução para o cliente. Então, a gente vê assim que realmente a cadeia logística, ela faz parte hoje do núcleo da estratégia nossa para o atendimento das demandas dos nossos clientes. Muito bom, gostei do negócio em movimento. Luiz. No nosso caso é um pouco diferente, porque eu sou provedor de tecnologia, né? E a mobilidade, ela é a razão da gente existir, né? Então, a mobilidade dos nossos clientes aí. Falando um pouco da mobilidade no agro, que é onde a gente está presente, né? Além de ser estratégica para um país de dimensões continentais, uma série de restrições, seja regulatórias, infraestrutura, etc., ela ainda é uma questão de vida ou morte de um negócio, né? Commodities agrícolas, produtos de baixo valor agregado. Então, o que a gente percebe nos nossos clientes é que a maneira com que o cara contrata, opera a logística dele faz toda a diferença, não só para ele ganhar mercado ou perder mercado, mas para ele sobreviver, muitas vezes, né? Porque o que muda ali na última linha, no bottom line, é muito grande, né? Para os produtos de baixo valor agregado. Então, assim, é um tema que estou com meus amigos aqui que são da área, o cara tem que gostar mesmo para estar lá, porque tem muitos altos e baixos, muitas dificuldades, mas, por outro lado, também é o que movimenta o agronegócio brasileiro, né? Então, a gente tem notado que essa disciplina dentro da indústria, né, a parte logística, ela tem ganhado um enfoque muito maior nos últimos anos. A gente está, pela GoFlux, no mercado já estou há 30 anos, mas pela GoFlux há quase 8. A gente nota o quão importante ela tem sido tratado dentro das empresas em relação a anos anteriores, né? Então, principalmente quando a gente está falando aqui de produto de mais baixo valor agregado, de alta volumetria, de longas distâncias. Então, isso é fundamental para a sobrevivência do setor. Interessante. Eu trouxe aqui um extrato desse conceito do Value in Motion que eu comentei, e esse ecossistema, especificamente mobilidade, né, que está em constante evolução, impulsionado, né, por essas exigências não só climáticas, né, e pela disrupção tecnológica, ele pode acrescentar no PIB global até 2035 5,86 bilhões de dólares, né? Então, a gente só confirma aí, de fato, a importância e a conexão. Alessandro, fala lá um pouquinho. Se a gente considerar, né, que na logística nós estamos ali para ter a menor interferência na característica do produto, na integridade daquilo que está sendo transportado, pegando o nosso negócio, né, e vou focar, né, como aquele extrato ali dos ovos férteis e pintainhos ou pintinhos, imagina a complexidade só dessa cadeia. Nossa cadeia é muito maior, né, porque você tem o transporte do grão para uma fábrica de ração, você faz a ração e transporta para onde estão as matrizes. As matrizes, vamos dizer assim, são as mães dos franguinhos aí que a gente come, né? Elas que vão lá gerar os ovos aí que vão se tornar frango. E você tem dois processos ainda. O primeiro processo de recria, aonde você trata do bicho para ele ficar na idade produtiva, e você
transporta ele para uma outra localidade para ele começar a produzir o ovo, né? E aí você também leva lá o galo, né? Para fazer o serviço dele lá, e tem que mandar ração para todos esses processos. Depois você coleta os ovos e você vai mandar os ovos para uma central de ovos ou para um incubatório e para o cliente, né? A gente vende tanto o ovo fértil quanto o pintinho. Então, de novo, como eu falei, a nossa cadeia vai muito mais longe, né? A gente já está no produto industrializado, mas se você pegar só isso, olha quanto a gente pode afetar no resultado do business, né? Então, nós temos uma relevância na qualidade, no custo e no atendimento gigantesca. E pensando aí na nossa cadeia para frente, né? Por exemplo, se eu vou entregar um pintinho lá num aviário, né, num integrado de alguma grande empresa ou da nossa própria empresa. Tem toda uma logística e uma definição de programação quando precisa chegar aquele negócio lá. Porque a hora que você tirou o lote anterior, né, tem todo um tratamento de sanitização, né, para começar a você fazer o alojamento, e depois tem a data que esse bicho está esperado lá no frigorífico, né, que varia aí para aqueles frangos pequenininhos que o pessoal da Arábia gosta de comer, em torno aí de 29 dias até 42 dias aí o padrão normal de mercado. Tem alguns que são maiores. Então, se você não chegar no momento certo, você prejudica toda uma cadeia. E, né, o bichinho está lá, ou o ovo, que ainda não virou um bichinho, está lá, e qualquer movimento dele, não tendo uma ambiência adequada, né, ou uma mobilidade inadequada do motorista, você vai prejudicar a qualidade. Né? Então, é muito relevante. Logicamente que nós temos a dificuldade, né, como eu falei, eu trabalho numa empresa que cresce, né, vou fazer 6 anos ano passado, a semana que vem, vou fazer 6 anos na empresa, e a gente cresceu desde que eu cheguei 5 vezes. E uma empresa que cresce muito por aquisição, né, e também por investimento. Eu da logística, quando chego lá para pegar recurso, e está lá o meu parceiro do lado, com uma máquina para produzir mais, né, ou para ter mais ovos, ou para produzir mais carne, eu tenho uma dificuldade de viabilizar esse recurso, né? Mas a empresa entende, e aí a gente tem algumas tratativas para viabilizar toda a capacitação logística, que não seja aquele recurso que vai para uma nova aquisição de empresa ou um novo investimento. Bom, Liven, qual é o olhar, né, estratégico aí de mobilidade para vocês? Estava pensando, quando eu penso em inovação, sempre penso na palavra disrupção, né? E por isso justamente decidi me juntar para a Atlas Agro, porque é um pensamento um pouco disruptivo. Eu me explico. Tendo trabalhado na área de fertilizante por quase 15 anos, tanto do lado da produção de fertilizante quanto do lado da logística, né? Eu cheguei à conclusão que um grande desafio que o país tem, que o Brasil tem, é resolver os gargalos da logística, seja, digamos, multimodal, toda a logística tradicional, e definitivamente portuária e infraestrutura. Então, Atlas Agro, além, obviamente, de atender essa necessidade de não ser dependente tanto da importação de matéria-prima, verdade, num mundo geopolítico bastante diferente cada dia, busca, ou tem como paradigma de colocar a produção do nutriente um pouquinho mais próximo do campo, ok? E aí nutrientes, as pessoas que conhecem de fertilizantes, NPK, quando você olha, digamos, os 3 nutrientes, o PK é natureza, verdade? Você não vai mudar a jazida, é difícil mudar uma jazida, né? A jazida é onde está. Mas nitrogênio você pode produzir, né, a partir de energia renovável, a partir de hidrogênio verde. Então, por isso acreditamos muito hoje, né, só para dar algumas cifras, dos 40 milhões de toneladas de nutrientes que são importados, né, aqui no Brasil, 45 milhões de toneladas são entregados fertilizantes anualmente, né?
14 milhões de toneladas de nitrogênio. Né? Então, a oportunidade justamente está no nitrogênio. E por isso acreditamos muito em colocar, obviamente, em polos agrícolas, ao lado do consumidor, ao lado do campo, fábricas de fertilizantes nitrogenados verdes. Hein? Vamos evitar, só para dar algumas cifras que são importantes, hein? Hoje, com uma produção de 530 mil toneladas de nitratos de amônia, evitamos, depende um pouco da base com a qual a gente compara, sempre o CO2, hein? Mas evita-se 1.100.000 toneladas de CO2 equivalente por ano. Então, isso justamente acho que é algo disruptivo, pensamento, vamos nos colocar mais perto do campo, isso vai ser a primeira fábrica, tem muitos polos agrícolas para construir outras fábricas no futuro, mas vamos fazer da primeira uma realidade, já temos suficiente desafio a superar com essa. Muito bom, Lívia. Eu quero voltar, né, porque eu acho que tem uma conexão muito forte aqui da logística com o tema de sustentabilidade. Né? O grupo Atlas, ao produzir fertilizante de baixo carbono, depende de uma logística que preserve essa proposta. Né? E já o GoFlux, né, Luiz, ao otimizar frete com tecnologia, pode influenciar bastante aí na escolha, né, mais sustentável de toda essa cadeia. Como é que vocês enxergam, né, o papel da logística nessa consolidação de modelos de negócios sustentáveis? Né? Quais são esses desafios, oportunidades, né, para garantir que a sustentabilidade esteja aí no cerne da questão? Começo? Quando se menciona, no Denise, sustentabilidade, vamos pensar holisticamente, né? A sustentabilidade, em nosso caso, é um pensamento desde a energia até a entrega no campo. Eu vou dar alguns aspectos. Desde a energia, obviamente, não vamos produzir com base a energia, as fontes tradicionais, então estamos produzindo hidrogênio verde à base de energia eólica e solar, com uma parceria com Casas dos Ventos, que vai garantir que a sustentabilidade já começa, o Scope 3, com nossos parceiros de energia. Quando vamos um pouco olhar, digamos, ao lado do campo, do agricultor, o agricultor hoje está muito dependente de matéria-prima que vem de longe, ok? O que aumenta, digamos, a necessidade de capital de giro, o que expõe o cliente final à tomada de preço em um commodity que flutua muito e que com uma guerra à esquerda, guerra à direita, o preço sobe. Então, a vantagem também de ter uma produção sustentável em primeira instância, mas mais perto do agricultor, é que não vai consumir capital de giro que hoje é caro, vai garantir uma maior qualidade, não tem que se expor em todas essas flutuações de preços internacionais e tem, do último, uma espera para produto que é muito menor, que é quase imediato. Então, essa é a nossa proposta e, obviamente, com essa visão, estamos tirando um pouco o equivalente, falamos de 250 mil carros, consumo de 250 mil carros por ano da estrada, com essa economia em CO2. Ontem o Marcos Trujillo falou um negócio super interessante aqui, né? Que ele falou que o ESG sempre foi um E desse tamanho, um S um pouquinho menor e o G, então, ninguém consegue enxergar, né? E aí eu fiquei pensando, né, da fala dele ontem, porque a nossa solução consegue endereçar as três coisas, né? E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só o E, né? Você tem ainda mais na atividade de transportes, que você tem muito S, você tem uma disparidade grande entre transportadoras muito grandes e transportadoras muito pequenas, que não têm a mesma equidade no mercado, e o G, então, nem se fala. Né, um mercado super complexo ainda, aquela história do é raro, mas acontece sempre, de corrupção, é muito frágil. Né, ele tem uma arquitetura que favorece esse tipo de coisa. Né? E com o GoFlux a gente consegue endereçar essas coisas para os nossos clientes, seja pela parte do E mesmo, da sustentabilidade. A gente tem uma calculadora que mensura a emissão de carbono e a gente dá a oportunidade do cliente adquirir os créditos com a gente ou utilizar créditos que eventualmente ele tem. Né? Na parte mais de garantir uma equidade, né? Mais o S, a gente tem soluções de crédito para transportadoras. Então, para o ano que vem, muito provavelmente a gente vai injetar 1 bi no ano de crédito em antecipação de recebíveis. E quando a gente começou com essa solução, 2, 3 anos atrás,
a gente percebeu que a quantidade de transportadoras menores começaram a ter um protagonismo maior junto aos embarcadores, porque é natural. Todo embarcador quer alongar o seu prazo de pagamento, isso é normal, não tem nada de errado nisso, e as transportadoras menores têm menos fôlego financeiro, né? Então, antes de a gente ter uma solução nesse sentido, acabava naturalmente favorecendo as grandes, porque é ela que aguenta o tranco ali. E a questão da governança, porque a gente tem uma ferramenta que dá total transparência no processo e evita qualquer desvio de conduta num processo de contratação, né? Então, assim, o setor é um setor super expressivo. Quando a gente fala de transporte rodoviário no Brasil, nós estamos falando do mercado de 100 bi de dólar, mais ou menos. Então, uns 500 e poucos bilhões de reais. Não dá para negligenciar algo tão grande nesse sentido, né? E a gente tem percebido isso cada vez mais maduro no mercado e nos clientes, de olhar essas questões de sustentabilidade muito mais de uma forma mais linear, né? Não só como foi um exemplo muito feliz ontem, não só o E, mas os outros pilares também, né? E acho que a gente tem, na medida do possível, na medida do nosso tamanho no mercado, a gente tem conseguido contribuir muito para isso. Legal. Alessandro, o transporte de material vivo exige uma precisão logística e controle rigoroso, né? De variáveis como temperatura, tempo, bem-estar ali dos animais, dos ovos, né? Como a Pluma tem inovado na logística para garantir a qualidade, rastreabilidade e conformidade com padrões sustentáveis em todo o teu processo de exportação? Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é sobre sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade com a inovação, nós estamos falando só do pedacinho ali que, sei lá, 5, 10% de ganhos, de melhorias em sustentabilidade. Mas os outros 90, 95% está no dia a dia, no arroz com feijão, em fazer bem feito, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na verdade, a minha resposta aqui é nós começarmos sem inovação do básico e para o intermediário e o avançado. Então, vou falar um pouco do que eu entendo, o que é o básico, o intermediário e o avançado. Vou até sair fora do mundo do pintinho aqui. Se eu tenho um pneu que eu não calibro o pneu direito, só dos pneus do caminhão, eu vou prejudicar aquele pneu, eu vou ter uma vida útil pior e vou prejudicar todos os outros, né? E aí eu já não estou sendo sustentável, né? Então, saindo do meu business, agora vamos para o meu business, né? Então, eu estou lá com o pintinho. O pintinho não teve uma ambiência adequada. Vai chegar ali no produtor e tem uma probabilidade ou de morrer ou de não engordar, né, da forma que deveria. Então, a pessoa vai depois enviar a ração para aquele pintinho, ele vai comer e não vai chegar no peso adequado. Então, ou morreu ou não chegou no peso. Olha o tamanho da perda de toda a cadeia, porque aí eu começo a olhar, né, eu como uma visão meio de engenheiro e já velho da engenharia dos anos 90, né, a gente vê lá, eu não sou do ramo, né, da agricultura, mas alguém se esforçou muito para plantar a soja, o milho, né, para entregar, né, para nós ali na fabricação. Alguém fez as vitaminas que são agregadas ali, a gente transportou, né, pegou a matriz, criou a matriz, ela gerou o ovo foi para o incubatório, ficou 21 dias dentro do incubatório para nascer, né? A gente pegou aquele pintinho, deu uma série de vacinas para não ter problema no campo e morreu. Então, para mim, não tem nada pior do que isso. Então, o básico é a primeira questão necessária. Aí agora eu vou para o intermediário. A gente vai pegando coisas que já existem no mercado que não são nossas, né? Então, por exemplo, o caminhão de pintinho ele já tem um padrão aí de mercado, e eu vou falar só um pouco dele porque ele vai entrar no avançado. O básico, já existe um padrão que foi definido, foi copiado, né, de outros países e está aí, né, está aqui no Brasil.
Mas eu tenho, por exemplo, um sistema, como foi falado no dia de ontem aqui, para alguns tipos de transporte, que eu tenho a câmera que vê se o cara está dormindo, não está, né? Eu tenho toda a telemetria para ver se o cara teve freada brusca, se ele fez uma curva muito brusca e prejudica, né, a performance aí do nosso produto final. Então, a gente vai copiando e juntando no ecossistema que nós temos de logística. Então, tempo atrás mesmo, eu fui no evento Logística do Futuro, ali em São Paulo, né? E ali eu já vi, na verdade, 90% eu já copiei ali, agora tem mais um pouquinho para agregar. E no avançado, que aí a gente pode falar que é um pouco de inovação, o que nós criamos lá na Pluma, né? Quando eu assumi essa área aí, que faz uns 2 anos e meio, né, a gente estava disperso, né, em vários gestores de logística, né, dentro do Brasil, e aí a gente trouxe e dividiu por células, né? Então eu tenho uma célula de ovo e pinto. Então tem um time que a vida do cara é pensar só em ovo e pinto. Antes ele pensava em ovo e pinto, produto acabado, ração, frango e tudo mais por região. Então, primeiro fizemos isso. E fizemos, em paralelo, né, uma outra célula que muitos têm, né, que é o Centro de Excelência em Logística, para suportar esta célula que tem a propriedade de trabalhar no tema ovo e pinto. Então, a gente vem trabalhando assim. E aí, né, com alguns professores pardais que, né, a gente tem, né, que também são indignados com os desperdícios da cadeia, né, a gente vai criando, né, coisas, né, depois eu cito algumas não posso citar, que a gente está buscando patente, para ser diferente, né, para nos mantermos aí na liderança, né, da América Latina na questão de ovo e pinto. Muito bom, Alessandro. Acho que só reforça, né, essa interconexão de indústrias aqui, né, da mobilidade agro, e a importância do ecossistema, né, para trazer inovação de diferentes horizontes, como você falou aí, né. Reinaldo, para a gente fechar então essa temática de impacto e sustentabilidade, a transformação das máquinas que estão no campo também precisa levar em consideração aí todos os requisitos de sustentabilidade. Tratores movidos a biocombustíveis, híbridos com requeima de gases de motor, né, podem reduzir aí emissões e aumentar a eficiência. Como vocês na CNH estão incorporando essas tecnologias, né, que enfatizam e trazem o compromisso de sustentabilidade em toda a maquinária agrícola? Eu falo o seguinte, Denise, estava pensando aqui, né? Acho que dá para fazer um painel, umas 2 horas de conversa sobre esse tema, sustentabilidade, né? Porque dentro da CNH é um tema visto realmente bastante amplo, é 360, não só aquela... A gente pensa muito da sustentabilidade do combustível, que é um ponto muito relevante, né? A CNH tem um grande orgulho, né, do T6 a biometano, né? É um projeto da América Latina, desenvolvido na América Latina, e que permite com que o próprio produtor na fazenda possa fazer, através de biodigestores, o seu próprio combustível e que abasteça o trator, e permite um consumo circular, né? Então é um conceito que a gente chega de quase autossustentabilidade, né, dentro da fazenda, né? Mas isso é uma cereja, né? Quando a gente fala do impacto no cliente, né? Tem toda a parte de iniciativas de eletrificação, daqui a pouco a gente já está em testes, o equipamento, a Case vai tá fazendo testes nos tratores movidos a etanol. Então serão os primeiros produtos com essas energias alternativas. Então a gente tem realmente dentro da CNH esse pioneirismo, mas a gente olha de forma bastante ampla mesmo. Vou dar um exemplo que nós temos aqui em Sorocaba, né? O nosso depósito de peças de reposição é um green building. Você vai lá, você vê muita tecnologia, carrosséis, AGVs, dentro das nossas plantas. Temos um programa chamado Manufatura Inteligente, que integra novas tecnologias
não só para garantir qualidade, mas também reduzir movimentações. A gente sabe que também empilhadeiras, gás, isso também emite, né? Mas assim, eu falo que uma das coisas que é o nosso, não vou nem falar que é um xodó, mas é um grande orgulho, né? Realmente o biometano ele consegue reduzir 80% das emissões e fazer com que permita com que o próprio produtor faça proveja, né, o seu combustível. Então é desse jeito que a gente vê integrando não só a vida na fazenda, mas desde o início do processo produtivo até a entrega. Então, por isso que eu falo assim, dá para a gente conversar bastante. Verdade. Liven, a gente agora vai entrar, talvez, voltar um pouquinho mais o nosso bate-papo aqui para tecnologia e infraestrutura, né? Eu estava ouvindo ali o painel anterior, vários desafios ali já foram trazidos, né? De alguma forma correlacionado a essa temática. A Atlas Agro está avançando, né, com construção aí de plantas de fertilizantes nitrogenados a partir de hidrogênio verde em Uberaba, Minas Gerais. Sabemos aí que muitos fatores, né, entram nessa equação para a definição da localização de uma fábrica. Então, do ponto de vista de mobilidade e da infraestrutura da região, né, que é escolhida, quais são esses elementos mais determinantes nessa decisão? E olhando para frente também, quais são todos os desdobramentos aí esperados para a distribuição desses fertilizantes, né, em escala nacional, para que todo esse foco de sustentabilidade seja mantido? Então, nós temos avaliado o Brasil, todos os polos agrícolas no Brasil, para definir os melhores lugares para colocar uma fábrica e construir uma fábrica, como estamos fazendo a primeira em Uberaba. A Uberaba foi a primeira escolha, porque do ponto de vista da infraestrutura e logística, a cidade é uma das provavelmente melhores quando o tema é indústria e agro do país. Centro de inovação, o André PricewaterhouseCoopers, acho que está sendo um motor. Nós também acreditamos, aí um pouco visão do longo prazo, tá? Queremos, com a entrada de uma fábrica de fertilizantes verdes, nitrogenados verdes em Uberaba, estimular Uberaba como um hub de hidrogênio verde e um hub de agricultura sustentável a futuro. E sabemos que com essas iniciativas chegam outras iniciativas, certamente muitos provedores de serviços, de soluções vão se juntar a gente. A própria Atlas Agro também tem várias patentes, temos 5 patentes hoje, são registrados para reusar, na verdade, a energia de uma parte do processo, que é a produção de ácido nítrico, dentro do próprio processo, volta, digamos, para a hidrólise de hidrogênio verde, e com isso temos uma economia de 10%, né, na energia em nosso processo. Uma das várias tecnologias que estamos implementando, mas a escolha, voltando para a tua pergunta, Denise, é justamente isso. Para nós, o paradigma é queremos estar perto do mercado, sabemos que nitrogenados é factível para produzir a partir de renovável, então vamos buscar um mercado que já é estabelecido, que já tem infraestrutura logística e onde acreditamos que algum hub verde, chama-se hidrogênio verde, agricultura sustentável, tem chances, muitas chances de ter um êxito futuro. Luiz, AgroFlux criou o maior ecossistema de dados logísticos do Brasil e conectou embarcadores a transportadores para otimizar todo esse processo de contratação de fretes no agro. Que barreiras ainda existem aí para a conversão de clientes e quais novos problemas vocês já estão resolvendo além da questão do frete? Não, legal. Eu acho que a grande barreira ainda é o status quo, né? Todo mundo que nos pergunta qual é o maior concorrente da GoFlux, tem outras plataformas, outras soluções, obviamente, mas pelo tamanho do mercado que a gente tem, poderia ter algumas GoFlux, né? Que teria trabalho para bastante gente. E o que a gente enfrenta é o status quo. Às vezes você vai para um cliente, você apresenta, continua fazendo follow-up com ele, meses. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu fechei ele esse ano e eu falava 6 anos com ele. Imagina, um ciclo de 6 anos. E ele não adotou nenhuma outra solução. Então, se ele tivesse adotado uma outra, ok, é a vida, né? Mas não adotou. Então, o que a gente percebe hoje ainda é que há uma resistência, muito menos, a gente está nessa jornada já há quase 8 anos. É óbvio que, entre outras coisas, o nosso papel é evangelizar o mercado, etc.
Mas a gente acha que, na nossa visão, o status quo ainda que segura um maior crescimento, poderia ser muito maior. E aí é timing de mercado mesmo, é você evangelizar, educar o mercado para que ele possa usar as tecnologias, né? E assim, eu até pegando um pouquinho do que o Alessandro falou aqui, da simplicidade da inovação, às vezes você está falando com uma empresa que ela não tem nenhuma solução, mas na conversa com você ela quer colocar o foguete do Elon Musk dentro da plataforma, né? Então ele quer sair do nada para algo surreal, né? Eu até estava num evento 2 ou 3 semanas atrás e aí foi apresentado um case de caminhão autônomo. Era uma empresa de bens de consumo que colocou lá um caminhão autônomo para fazer um circuito entre um centro de distribuição e a fábrica, etc. E aí, por coincidência, eu encontrei uma transportadora lá no evento que trabalha para essa empresa, né? Aí eu falei para o cara, pô, você viu aí apresentar um case do caminhão autônomo? Ele falou, mas a minha frota fica 12 horas esperando ele emitir a nota, só. Está carregado, eu só preciso de um papel para poder sair com o caminhão, né? Então, assim, a inovação é cutucar a lua, mas o simples ali não foi endereçado, né? Então, acho que... E a gente enfrenta isso, a gente vê isso, é uma questão do mercado ir amadurecendo e isso é inevitável. Algumas ferramentas no B2C que a gente usa no nosso dia a dia, como banco, por exemplo, não teve volta mais, né? Hoje a gente não vai mais numa agência para nada. Então a gente acha que vai chegar lá, mas eu acho que hoje ainda a grande barreira é o status quo mesmo, do cara ir lá e falar, eu vou mudar com coisas simples e vou começar a colher os frutos. Cultura mesmo organizacional, né? A gente tem um estudo da PwC junto com a Fundação da Cabral, que é o Índice de Transformação Digital, a gente está indo para a 3ª edição, e a indústria de agro ainda tem, ela está numa das menos maduras, então tem um espaço ainda grande aí para estar evoluindo, e uma das questões é a questão cultural mesmo, né? Além de governança do que a gente está falando aqui. Bom, para a gente fechar então, Reinaldo e Alessandro, eu vou começar com o Reinaldo para a gente ver se dá tempo ainda de abrir para perguntas. A CNH desenvolve máquinas que dependem de conectividade, tratores autônomos, telemetria, manutenção preditiva via satélite, com Starlink. Resolve os problemas do mundo, quase. Isso aí, eu não vou conseguir explorar produtor, tudo aqui. pelo menos. Vou começar por aí. E pode existir um paradoxo, né? Quanto às máquinas mais inteligentes, mas por outro lado que dependem aí da conectividade, né? Que é um fator de realidade que não é realidade ainda em toda a região produtiva do Brasil. Então, como é que vocês estão lidando com esse gap aí de máquina do futuro e a realidade de hoje e as limitações de estar rodando isso offline? Bom, a CNH ela se identifica com uma empresa de bens e capital, né, do ramo agrícola e construção, mas verdadeiramente hoje ela é uma empresa de tecnologia, né? E ela tem como um pilar dela que ela acredita na inovação aberta. Então, a inovação, a gente tem hoje 49 centros de inovação no mundo inteiro. No Brasil, o último número que eu me lembro, a gente tinha 440 pessoas envolvidas dentro do processo de inovação, 11 mil patentes, 1.600 só na América Latina, né? E a gente fala o seguinte, a gente tem a nossa estrutura, mas a grande inovação, ela o ambiente, a cultura, a gente está falando agora de cultura e é verdade, o grande desafio não está, às vezes, em impactar grandes clientes, às vezes está nos processos mais simples, né? E a cultura é para gerar, que a inovação ela possa ser gerada a qualquer momento, por qualquer pessoa, mas ela tem que ser conectada com outras pessoas. Então, por isso a gente realmente utiliza muito de parceiros. Eu estava pensando aqui, né? A CNH ela está indo agora para 200 anos de fundação. Eu fico imaginando que se ela tivesse parado lá em 200 anos, né? O quanto coisa não mudou. Então ela não pode esperar que tudo esteja pronto para que você inicie, mas você impacta o ambiente. Então, a melhor maneira é você compartilhar isso. Então, hubs como aqui, né, da PwC, são hubs que propiciam a inovação, o compartilhamento. Então, convido, né, a gente participa de vários hubs e a gente desafia muita gente, fala, olha, nós estamos indo para lá, o que vocês acham? Às vezes a gente fala, não, talvez para lá seja um outro caminho também. E por que não?
né? Então a gente realmente tem gaps, né, na nossa rede de cobertura, de tecnologia, para potencializar ainda mais nossos produtos, mas a gente vai caminhando e puxando todo mundo como um ambiente de inovação, não só uma empresa que inova sozinha. Bom, tem um outro estudo da PwC chamado CEO Survey, a gente está na 28ª edição, que fala que quase metade dos CEOs não acreditam que suas empresas vão sobreviver nos próximos 10 anos se elas não se reinventarem, né? E é muito, muito legal escutar a história de vocês, saber que vocês vêm se reinventando, né? Estão esperando esses 10 anos chegarem. Eu escutei uma vez um grande amigo meu falou assim, se mate um pouquinho por dia. Mate aquilo que... Porque para a gente renovar, é que nem a semente, né? Ela tem que morrer para florir, né? Para florescer. Então a gente mesmo tem que fazer isso. Muito bom. Para a gente fechar e ver se dá tempo da gente abrir para uma perguntinha. Alessandro, o Grupo Pluma tem inúmeras granjas e exporta para 13 países. Que tipo de tecnologia e parcerias têm sido fundamentais para viabilizar que ovos férteis e pintos de corte cheguem em segurança nesses mais diversos destinos? Bom, na verdade, a gente não precisa nem separar a exportação, né, do mercado interno, porque basicamente 99,9% é a mesma coisa. Somente a parte de ovos, que é pouco, que não fica no Mercosul ou não fica na América do Sul, que aí a gente tem um transporte de avião, né, que aí vai normalmente para a África, né, todo o continente e para a América Central. E para fazer isso a gente tem uma parceria com empresas aéreas, com empresas locais ou com o próprio cliente lá na região, mas, como eu falei, isso aí é 0,1. Os 99,9, que a gente faz aí de parceria? Principal parceria é com o nosso time técnico interno, né? Então, como eu disse, né, a gente vem numa jornada aí de profissionalização da empresa aí nos últimos 6, 7 anos, e na logística, especialmente, eu estou 2 anos e pouco tocando a operação. Antes eu tocava só o compras, né, numa empresa de 10 bi, né, então não era pouco também, né? Com o time interno, a gente consegue, com a expertise do nosso time, fazer coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pego um baú padrão de mercado, ele tem lá as características, os equipamentos que são usados e tudo mais. E se eu for falar, né, simplesmente em temperatura, se eu tiver num ponto do caminhão uma temperatura X mais alta, no outro, né, na parte mais baixa, uma Y, eu vou ter no caminhão uma média. Mas o ovo tem ovo no fundo, o ovo em cima, pintinho embaixo, pintinho em cima. E aí, né, com a expertise do nosso time técnico, a gente consegue trabalhar todos os pontos que vão aparecendo. Mas os pontos vão aparecendo todo dia, né? Sempre tem coisas novas. E que tecnologia, né, Denise, você perguntou? Basicamente é conectividade, né? Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, mas a conectividade que vai demonstrando os melhores resultados. O que nós temos um pouco mais diferente do resto do mercado, por exemplo, no tema conectividade? Nós temos um monte de coisa, como eu falei, nós temos até patentes que estão sendo colocadas aí para que ninguém nos copie. A gente tem um monte de coisa que a gente, com o passar dos anos, fomos fazendo para melhorar a dirigibilidade e ambiência dos ambientes. Mas, por exemplo, uma coisa simples, que essa eu posso falar aqui. Quando a gente entrega um pintinho em qualquer aviário na América do Sul ou no Brasil, já sai, no momento da entrega, um relatório, né, com o CO2, a umidade, a temperatura de todo o trajeto, né? Então a gente já tem isso na central, já é disponibilizado para a área comercial, para a área técnica e para o nosso próprio time tomar ações. Então a conectividade gerou isso, né? Então a gente tem um monte de exemplos relacionados a investimento, capex e tal, mas a conectividade é o que realmente está fazendo a diferença. Então, mais um grande prazer compartilhar e, como eu falei com você no começo, né, aprender com você. Obrigado. Muito bom. Também gostaria de agradecer o convite, manhã super, super especial para a gente aqui. Deixar a mensagem do quão importante é a logística para o agro, né, e deve ser tratada como tal, não só por profissionais de logística, mas
por todo mundo, porque move a economia, né? E quem quiser conhecer mais da GoFlux, www.goflux.com.br, manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer falar um pouco do nosso negócio para vocês. Eu novamente agradeço, né, o time da PwC, a GTEC, aí pelo convite, né, foi muito enriquecedor aí esses 2 dias. E como palavra final, né, acho que nós temos que realmente focar em fazer o básico, mas não esquecer da inovação, não esquecer de tentar trazer coisas diferentes, né, mas tem que ser conectado, né, tem que ser conectado com o nosso cliente interno, tem que ser conectado com quem tem expertise. Como eu falei, eu pulei aí, eu dei uma acelerada, não consegui falar tudo ali, mas nos temas relevantes que nós não temos capacitação técnica para tocar o assunto, nós temos que trazer o parceiro que tem. Então, em ambiência, eu tenho uma expertise limitada, né? Se eu for falar com empresas de porte, ela sabe muito mais, mas ela não sabe do meu, né? Então, a gente vai lá, traz esses caras para o jogo, né? Eu tenho furgão, eu tenho uma coisa diferente, né, que a gente faz, mas com a ajuda da expertise. A conectividade é a mesma coisa, nós não temos expertise em conectividade, a gente traz empresas que nos ajudam a fazer isso e aí nós vamos ganhando alguma expertise, mas nós não somos o especialista do mundo naquele tema, né? Sempre tem alguém melhor, então a gente tem que buscar as melhores práticas onde elas estão. Bom, agradeço de novo, né, pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de voltar aqui daqui 4 anos, né? Porque aí vão ser 4 ou 5 anos, porque aí também vamos operar, verdade? Vamos estar operando. E hoje a Atlas Agro, e rapidamente, né, em que fase estamos? Estamos em fase de desenvolvimento, com off-takes assinados, off-takes vinculantes, então são bankables, que podemos realmente buscar financiamento, isso é muito importante. Mas estamos iniciando uma fase de engenharia agora, né, que vai terminar daqui 10 meses. Nosso projeto é o primeiro projeto que entrou na ITA, né, que é uma aceleradora para a transição energética da ONU. É o primeiro projeto que entrou na BIP, que é uma plataforma de investimento do governo brasileiro. É um dos 5 hubs de hidrogênio escolhidos pelo Ministério MME, Ministério de Minas e Energia. E também é o projeto número 1, na verdade, na CONFERT, né, que é a Confederação de Fertilizantes, para independizar o Brasil, ou fazer o Brasil menos dependente da importação de nutrientes. Mas tem um longo caminho ainda, por isso estou falando dos 4 ou 5 anos para voltar aqui, quando já estaremos operando. Então, realmente, obrigado de novo por ter essa oportunidade. Então, o encontro já está marcado daqui a 4 anos. Né? É isso aí, sucesso para você. Reinaldo, Luiz, Alessandro, Liven, prazer ter vocês aqui. Obrigada por estar grande parte aí conosco, inclusive no Hub, né, da GTEC. Uma boa tarde e espero que vocês possam estar aí na nossa sessão de encerramento em breve. Um abraço. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!